bem-vindo ao nosso último vídeo da série dos 3 cérebros. Hoje a gente encerra esse conteúdo falando um pouco do nosso cérebro instintivo e dos intestinos. No nosso corpo a gente possui 2 tipos de intestino. Nós temos o intestino delgado e nós temos o intestino grosso. A nível de compreensão mais simples, para a gente diferenciar um do outro, a gente entende que o nosso intestino delgado é o intestino que vai fazer a assimilação dos nutrientes e vitaminas daquilo que a gente come. O intestino grosso, ele é responsável basicamente pela reabsorção de água e a eliminação daquilo que o corpo não vai mais utilizar. Não interessa se são toxinas ou se são vitaminas. Nada em excesso é interessante para o corpo. Por essa razão, ele possui um sistema que elimina o que está em excesso. Quem vai fazer isso é o nosso sistema excretor, que corresponde ao sistema urinário, e também o nosso intestino grosso, que vai eliminar aqueles excessos que atravessam o nosso sistema digestivo. São sistemas que funcionam separados, mas que um está influenciando na saúde do outro. O nosso sistema digestivo, do qual os intestinos fazem parte, ele é um tubo que tem um começo aqui na nossa boca e tem um final, que vai ser lá no canal retal, por onde a gente vai fazer a eliminação das fezes. Então, aquilo que a gente come precisa passar por essa tubulação. Em alguns momentos ela tem dilatações para que fenômenos possam acontecer. O seu tubo digestivo, ele começa aqui na boca e ele vem descendo por essas extremidades e aqui é muito fino. Quando chega na região do estômago, se dilata. Aqui no estômago eu vou ter a liquidificação, eu vou ter a quebra daquele caroço de arroz para uma propriedade cada vez menor para que possa ser absorvido pelas células. Repare que o estômago não tem absorção, ele tem basicamente a quebra dos alimentos que começa lá na boca e continua no seu estômago. Quando esse alimento ele segue sua viagem para os intestinos delgado, o intestino delgado, aí sim o corpo começa o fenômeno de reabsorção através de nutrientes, vitaminas, proteínas e aquilo que veio em excesso vai formando aquela fezes que vai ser eliminada pelo organismo. Os intestinos sofreram bastante investigação a partir dos estudos na microbiota humana. E com isso se descobriu que nós somos, na verdade, um grande ecossistema de seres microscópicos. Nosso sistema digestivo ele é formado basicamente por bactérias que auxiliam a nossa digestão em troca de um lugar para morar e de comida para sobreviver. Então, a magia da nossa digestão, ela acontece devido a essa harmonia desses micro-organismos e conosco. Então, já se sabe que os intestinos, eles possuem um microbioma próprio, onde eu tenho bactérias que vão atuar de forma que favorece a digestão e outras que podem desfavorecer essa digestão. A gente não quer eliminar bactérias, a gente quer que elas convivam de forma harmoniosa, porque ambas são importantes para a manutenção do nosso sistema digestivo. Quando a gente sofreu um boom
há um tempo atrás, na década de 90, um pouquinho mais para trás, do antibiótico, nós matamos muitos desses micro-organismos. E com isso a gente sofreu uma espécie de defasagem no nosso sistema imunológico, porque esses serzinhos, eles vão ter uma função fundamental na proteção do nosso organismo. A microbiota humana é algo fabuloso, daria para a gente fazer uma série própria só sobre microbiota. Mas o que eu queria trazer de informação é que, de acordo com esses estudos, chegamos à conclusão de que nosso DNA é somente 10% humano. Os outros 90% correspondem ao DNA desses seres que habitam o nosso corpo, em troca oferecem alguns dos seus serviços. A partir dessa cooperação a gente consegue manter a vida, mas se eu começo a ter uma postura de eliminar essas bactérias, aí eu posso colocar o meu corpo em estado de vulnerabilidade e correndo risco. O intestino, por ele fazer essa absorção, ele tem uma consciência muito importante de discernimento. É no intestino que a gente vai discernir entre o que é importante comer e o que não é importante comer, o que é importante fazer e o que não é importante fazer. Ou seja, os intestinos, eles participam da nossa tomada de decisão. Ele ajuda a gente a discernir quais são as prioridades do dia, quais são as prioridades da vida. Então, quando você está com o seu sistema digestivo comprometido, você vai observar que isso se reflete numa qualidade de mente desequilibrada. Sabe aquele termo que a gente usa, enfesado? Quando eu estou enfesado, eu fico um pouco irritado, eu fico mais ansioso, eu fico com essa qualidade mental desequilibrada. Enfesado é ter fezes guardadas. Se eu tenho essa toxicidade presa no meu corpo, isso vai reverberar nessa condição mental, porque os intestinos, eles me ajudam a discernir, mas é a mente que vai para, vamos dizer assim, para tomada de decisão. Então eles precisam estar funcionando junto. Se o intestino não discerne o que é importante ser feito, a mente não consegue fazer o movimento, não consegue tomar a atitude ou a decisão necessária. Por isso é tão importante ter atenção com aquilo que a gente come, porque se a minha dieta ela é desequilibrada, isso vai desequilibrar as minhas outras dimensões, minha dimensão de pensamento e minha dimensão emocional. Então, em um certo nível, nós somos aquilo que comemos. Vai contribuir para a nossa qualidade de estado do organismo como um todo. Então, quando eu associo autoconhecimento para que eu consiga enfraquecer os meus padrões mentais, ter habilidades para lidar com as minhas emoções e tenho uma dieta que favorece o meu organismo, eu tenho uma capacidade de desenvolver saúde e bem-estar. Se eu não como bem, os meus pensamentos não funcionam bem, eu não consigo distinguir minhas emoções e eu posso acabar vomitando todas elas nas pessoas que estão ao meu redor e com isso criar aquelas desavenças nas relações que vão deixando a vida pesada, chata, conflituosa. Por isso é importante ter a compreensão desses três cérebros e fazer escolhas que favoreçam essas dimensões. Cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções e cuide das suas sensações. Como que você faz tudo isso? Cuidando do seu corpo. Se movimente, coma bem e respire.